Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Mais uma edição do Respostas de Sábado, já estamos na edição 327. Então basicamente como funciona, esse vídeo vai ao ar ao sábado, você provavelmente está assistindo esse vídeo no sábado, e eu respondo perguntas, críticas, sugestões, dúvidas, bate-papo do pessoal que acompanha este canal, correto? Então o pessoal deixa uma pergunta aqui no vídeo e no vídeo seguinte eu respondo, né? Então nós estamos respondendo as perguntas do vídeo 325, tá? Então é mais ou menos isso que funciona. Tem interesse, continua assistindo o vídeo até o final. Então, novamente, lembrando, meu nome é César, está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, em momentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram. Que mais? Histórias, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Primeiro aviso, estou gravando esse vídeo na quinta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta na sexta de manhã, sexta à tarde, sábado de manhã, eu não tenho como responder, óbvio. Então refaça sua pergunta para a semana que vem, correto? Que mais? Hoje, plano de fundo, nós temos aqui mais um par de VUs, né, que são uma coisa que fica bacana aqui de plano de fundo. O plano de fundo é um par de VUs. Se alguém sabe de que aparelho é esse, deixa aí nos comentários, tá? Não vou ler, está escrito aqui o modelo do aparelho? Não, né? Não está escrito não. Mas se alguém sabe qual aparelho é esse, deixa aí nos comentários, eu só não vou ler, né? Talvez eu leia semana que vem aí, para ver se o pessoal adivinha que aparelho é esse que está aparecendo aí com os viewzinhos, né? Semana passada foi um VU clássico top e hoje um viewzinho um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais simples, né? A marca já aparece, né? Pois é, agora eu tô vendo que a marca já aparece. Então basicamente é isso. Se tivermos algum recado que eu precise dar, eu dou aí durante as perguntas que estão feitas. Vamos lá, vamos começar. Mauro Fleck, ele é membro do canal, agradeço de coração. Se tiver interesse em virar membro deste canal, alguns vídeos aí de bastidores, dicas, coisas que eu não posso mostrar aqui no canal aberto do YouTube, eu posto lá no setor de membros, e é mais para o pessoal ajudar aqui a continuidade deste canal. Então o pessoal ajuda lá com certo valor e eu retribuo de vez em quando com algum vídeo lá, alguma coisa, tá? Confesso, né, que infelizmente estou em falta com os membros, mas vamos ver se a gente consegue voltar. E principalmente o que eu gosto, né? Já que estamos aqui para arrepiar a boca do balão, analisar anúncios. É uma pena, outro dia apareceu um anúncio que eu queria analisar lá nos membros, mas acabei não analisando. Eu tenho que começar, né? Não adianta, né, pessoal? Você está na internet, você divulga alguma coisa, eu estou divulgando meus vídeos, aqui o pessoal vem, faz crítica, beleza, sem problema nenhum. As críticas construtivas eu absorvo, as que eu acho que não tem nada a ver eu deixo passar. Então, quando você expõe, né, as suas opiniões, as suas preocupações, o teu pensamento, o que você conhece, o que você não conhece, você está sujeito a críticas. E isso, crítica na minha opinião, só quando ela é construtiva, óbvio, ela só engrandece o debate aqui, né? Então, acho que eu vou continuar aí, né? O pessoal que às vezes, tem muitas pessoas, né? Que eu vou deixar pro final do vídeo comentar um assunto aí de uma amizade que virou inimizade, e com coisas que eu fiz, sendo que tem outras pessoas que fazem a mesma coisa comigo, né? Mas eu continuo amigo delas e gosto delas pra caramba, na verdade, tá? Então eu vou falar isso aí no final do vídeo, como eu fiz na semana passada, uma filosofia, tá? Vamos lá então, Mauro Fleck. Olá César, no vídeo passado, quando falei que passei meus CDs para Fleck, eu não me desfiz dos CDs, estão todos bem guardados. Gosto dos seus vídeos, nem parece que tinha mais de 1 hora, valeu, um abraço. Ele está falando do vídeo passado, né? A gente ficou mais de 1 hora falando aí, no final, como eu disse, eu filosofei um pouco lá sobre a situação e tal, da acumulação, da coleção do pessoal aí, né? Infelizmente esses equipamentos vão acabar durando mais do que nós, né? O primeiro dono desse equipamento aqui provavelmente já não existe, né? O primeiro dono de muitos, até seria um tema legal para vídeo, né? Será que o primeiro dono do equipamento que eu tenho aqui, dos equipamentos que eu tenho aqui, eles ainda existem? Será que eles ainda estão vivos? Eu não sei não. Então a gente fez
Eu fiz um comentário semana passada e a gente conversou sobre isso, né? O que acontece? Com relação a guardar os CDs, óbvio, né? Então a gente acumulador, colecionador, a gente guarda, passa pro FLAC, passa para MP3, passa para qualquer outro lugar, né? Pro o Spotify, nuvem, mas a mídia original, ela tem que ser guardada, na minha opinião, né? Então é isso aí. Que bom que você ainda guardou, né? Mais um comentário de membros aqui. Norton Luiz mandou que o Norton mandou um valeu demais. Se puder ajudar aí com qualquer valor pro canal, valeu demais aí, um superchat, agradeço de coração. Então, nosso amigo Norton Luiz, que também é membro do canal e acompanha o canal, que mandou um valeu demais. Vamos lá. Sérgio Vedolin. Aqui em casa, que também é membro do canal, né? Aqui em casa, creio que meu filho, hoje com 17 anos, irá manter meus aparelhos vintages. Aparelhos que consegui há pouco tempo, pois lá na década de 80 era impossível para mim ter um aparelho desses. O gosto por esse tipo de som está sendo construído nele. Às vezes chego do trabalho e vejo que ele colocou algum vinil para tocar, ou um CD, ou mesmo um cassete. Fica mexendo na equalização, ou mesmo quando conecta algo via Bluetooth. Lembro da primeira vez em que vi um vinil tocando. Tinha uns 4 anos de idade. Ficou encantado como saía som daquilo. Ou quando eu deixava ele colocar um CD para tocar, ainda pequeno. Criando memórias afetivas, algo que essa geração que já nasceu no digital, no stream, não faz ideia do que é. Boa, César. Assunto legal esse, sucesso. Então é realmente isso que a gente conversou no vídeo passado, né, sobre a sucessão dos equipamentos, se as pessoas que estão colecionando, que guardam equipamentos, né, elas ainda vão passar isso adiante. Que bom que o seu filho tá gostando e tudo mais. Óbvio, né, que não é uma certeza, né, que, claro, os gostos mudam, né, então a gente vai mudando o gosto, para quem pode manter uma coleção de equipamento e gostar de carro antigo, moto antiga, videocassete, videogame, um monte de coleção, beleza, mas tem muitas pessoas que acabam deixando de colecionar ou deixando de ter alguns equipamentos para ter outras coisas, né? Então, exemplo, eu sempre falei aqui no meu canal lá no começo, poxa, eu gostaria de vender meu som, trocaria só se fosse por um carro antigo da maneira que eu gostaria de ter. Então, eu tenho minhas prioridades. Então, teu filho, né, não quero... Cara, aqui nesse canal a gente é direto, objetivo e não vai ficar se enrolando, não, que bom que o teu filho... Cara, infelizmente, né, o que pode acontecer é que às vezes o teu filho vai lá e fala assim, puxa, agora eu quero um carro, né, quero uma moto, e alguém oferece um carro, uma moto e tira o som dele, entendeu? Nada é para sempre, mas que bom que pelo menos a semente, né, do colecionismo, né, eu chamo de colecionismo, mas é besteira, né, simplesmente você gostar de equipamento, de música antiga, de curtir um som mais antigo, que bom que a semente você plantou no seu filho, isso é muito bom, muito legal, né? Mas repetindo, não é certeza de nada, né? A única certeza nessa vida você sabe qual é, né? Miguel Antônio Navas. Vejo tantos compradores de vintage adorando o que compra, louvável, mas os problemas pós-compra é complicado. Sou fã de vintage, mas é complicado. Sim, é complicado. Tudo é complicado, né? Qualquer coisa antiga que você adquira, um carro, eu sempre falo nisso, né? O cara comprou um Opala e acha que ele vai bater a partir de manhã e vai pegar igual o HB20 dele, né? Não vai, né? Não vai. Tem a tecnologia é diferente, o sistema é diferente. Claro, se você vai pegar um carro atualizado com injeção de eletrônica, não vai acontecer isso, né? Mas se você pegar um carro clássico aí, com carburação, às vezes até com platinado, ainda apesar que platinado é muito difícil alguém manter platinado, né? Então você tem esses detalhes, óbvio, né? Ficar na rua com um carro antigo, com certeza, né? Então a mesma coisa com equipamento de som, pode parar uma hora para outra? Pode, né? Infelizmente é assim, né? Enquanto a gente comprava quando ninguém queria, eu sempre falo isso, né? Que a gente eu vivi a época de ninguém querer, né? Então ninguém mais quer tape deck, 50, 30, 20, presente, cheguei a ganhar para tape deck, né? Hoje o pessoal procura, então claro que se você ganha um tape deck, ganha 2, ou paga 20, ou paga 30, ou paga 100, ou paga R$500 num tape deck, beleza, né? Tá aqui, o dia que eu puder eu mexo, o dia que eu puder arrumar eu arrumo, se eu for tocar ele não tocar, beleza. Mas hoje em dia o pessoal acaba vendendo equipamento aí sem nem passar sem nem limpar o VU, né? Ó, que
estava embolorado lá dentro, acaba vendendo por uma fortuna. Aí se ele para de funcionar ou não funciona direito, óbvio que é complicado, né? Então hoje, os preços que o pessoal pede, inclusive eu peço, né? Óbvio, não vou me desfazer do equipamento que eu sofri para comprar, que foi difícil, que não vou encontrar mais, por preço de nada. Né? Já comentei isso em alguns vídeos aí, já falei sobre isso, né? Não adianta que, então você está vendendo, eu pago 100, pago 200. Aí alguém perguntou assim, num vídeo eu falei assim, cara, não interessa quanto eu paguei. E é verdade, não interessa quanto você pagou, interessa quanto você pagou no teu carro, né? Você pagou quanto? 100 mil no teu carro? Hoje ele vale 50. Não me interessa quanto você pagou na tua casa, você pagou 100 mil na tua casa, hoje ela vale 300. Então não interessa quanto você pagou por ela, interessa quanto ela vale hoje. Você entendeu? É isso que... E por quanto você consegue vender, né? Então são vários valores aí, né? Quanto vale, quanto você consegue vender e quanto você pagou. Então um tape deck desse daqui, que for pago R$20, o pessoal pede 600, mas para vender, no máximo 200, 250, né? Então... quando você fala que compra, o problema de comprar esses equipamentos antigos é que eles não dá certeza que você vai ter prazer com eles, óbvio. E repetindo, não só com equipamento de som, com carro, com moto, com qualquer coisa, né? Então, eu sempre comento da moto lá que eu deixei de comprar e tudo mais. Então, pô, posso pagar 150 mil numa moto hoje? Que o lojista só fez o quê? Trocou óleo, trocou pastilha, equalizou o carburador, os carburadores, deu uma revisada, passou um óleo, mas eu posso dar uma acelerada e explodir o motor amanhã. Então eu paguei 150 mil na moto e vai explodir o motor. Aí a loja vai me dar garantia? Muito difícil, né? Fazer um motor desse hoje é bem complicado. Então não tem como. Coisa antiga é assim mesmo, você entendeu? A questão é você saber que você está pagando o preço de uma coisa antiga. Então, pô, se eu estou pagando 200, o troço vale 1.000 e está com defeito, beleza, estou pagando o preço certo. Agora, pagar 1.000 num troço que não funciona, sendo que ele vale 1.000, então é complicado, você entendeu? O problema é a pessoa falar assim, não, está 100% funcionando. Só pôs na tomada, acendeu o ledinho, está 100% funcionando. Essa é uma discussão muito longa também, né? Acho que a maioria do pessoal que acompanha aqui o meu canal sabe dessa discussão, a gente discute bastante isso daí. Norton Luiz, membro do canal. Nunca jamais aprendi com aquele vídeo do Exotec. Puxa, não me lembro de qual vídeo que é esse, meu amigo. Você fala aqui, AI, né, ou inteligência artificial, nunca mais. Jamais aprendi com aquele vídeo. Na verdade é uma outra discussão, né? Você pode assistir os vídeos de inteligência artificial, de som, pode. É aquilo que o mundo libertário, né, diz isso, você entendeu? Eu já falei isso da vez passada também, né? Você tem o direito, né, de você expor o que você acha, né? Então, exemplo, eu posso expor que eu acho alguma coisa de alguém, posso expor. E palavras não machucam, né? É diferente de eu ir lá e dar um tapa na cara, porque, dei um tapa na cara, eu não acho que está certo. Aí não, aí já é diferente. Mas eu expor o que eu acho, eu falar não ofende, né? Hoje em dia, né? Putz, a gente já entra em política complicada, né? Os caras querem meter lei aí que se você falar alguma coisa, e aí engloba tudo, né? Porque como é que eu vou criticar, digamos, uma política, uma senadora? Como que eu vou criticar uma deputada? Se tudo que eu falar de uma mulher pode ser englobado como uma lei que eles querem passar aí, que eu estou... Não, você não está falando dela porque ela é malada, não, só porque ela é mulher. Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo isso daí, né? Então, na minha opinião, a gente pode expor tudo, né? Você tem, na verdade, não só eu tenho o direito, no caso, né, de expor minha opinião, minhas ideias e tudo mais, como você, né, que está assistindo, tem o direito de assistir a minha opinião, de escutar a minha opinião e de não escutar, né? E o que acontece? O que prevalece aí? Prevalece o tal do senso social, né? O consenso social. Antigamente, qual era o consenso social? Era aquele que morreu, da voz grossa, né, do Jornal Nacional. Jornal Nacional, você tem que comprar blazer azul, porque blazer azul é o que tá todo mundo comprando. Daí os caras compram o blazer azul. Se eu comprar um blazer verde,
putz, mas não é o que o pessoal, que o Brasil acha que é legal, não é o que a moda tá me dizendo, então eu vou ter que comprar o azul. Compro o azul. Hoje já não. Com internet, o cara diz, não, compre blazer azul. Aí aparece alguém com blazer verde e fala assim, ó, mas o Vader é muito mais bonito. Olha esse blazer verde, muito mais bonito. Beleza, né? Então a gente já tá sabendo que não é um consenso social que o blazer azul é o mais bonito do que o blazer verde. Você consegue entender? É um sentido figurado, mas dá para entender. Então, quando você diz aqui da inteligência artificial, né, meu amigo Norton, o cara tem o direito de fazer, você tem o direito de assistir, né? A questão é que a gente tem que fazer o tal do consenso. O que é o certo? O que é o errado, né? Falando sobre política, bom, quem assiste esses vídeos aí, né? Então, teve um problema aí de um certo influenciador digital, né? Que era parceiro de um certo podcast de entrevista bem conhecido, né? O apelido dele era a concorrente da Caloi na época, né? Para quem tá ligado sabe do que eu tô falando, não quero falar diretamente, né? Então ele foi lá processado porque ele falou uma coisa lá, e hoje eles falaram, não, o que ele falou era direito de expressão e tudo mais, mas o que aconteceu? Perdeu o podcast, perdeu um monte de dinheiro, teve que fugir para os Estados Unidos. Então, e o que ele disse, né? Ele simplesmente disse que você tem o direito de falar, né? Então, aquilo que ele estava defendendo, ele não estava defendendo, ele simplesmente estava dizendo assim, ó, você tem o direito, assim como, vamos fazer um parênteses com religião, o cara tem direito a ter como religião alguém que diga que é Deus, ou puxa, como é que eu vou falar? Que o seu ser superior é o contrário do que é o meu. Você entendeu? O cara tem o direito disso. O cara tem o direito de ter uma religião que o cara vai lá e tire sangue do animal. O cara tem o direito de falar sobre uma religião que diga, que preze que você tem que cuidar dos animais, né? São Francisco, cuida dos animais, não mate, né? Então, você tem o direito, certo? O problema é que tem que ter algumas regras para você não passar dos limites aí, né? Então, é bem complicado, cara. Essa situação é bem complicada. Então, com relação à internet, na minha opinião, você pode dizer tudo, é minha opinião, né? Estou falando sobre a minha opinião. Você pode falar tudo, você pode dizer tudo, né? Só que o problema é que o dinheiro é o problema aí. Por quê? Porque eu posso falar assim, os blazer verde, o blazer azul é mais bonito que o verde. Aí as pessoas vão olhar lá, pô, eu acho o verde mais bonito, e deixa de lado. Então quer dizer o quê? As pessoas que olham para aquela minha mensagem que o blazer azul é mais bonito vão ficar de lado. Só que o problema é o dinheiro. Eu posso simplesmente falar e botar R$1 milhão na operadora e fazer com que aquele negócio do blazer azul seja divulgado. Né? Como é que os caras falam? Influência. Não, puxa, tem um termo certo, né? Então o cara vai lá e coloca R$1 milhão e não. Fale pro pessoal que o blazer verde é melhor. E aí põe, você entendeu? Então a gente está lutando por aquele consenso e dizendo que não, o blazer azul não é o melhor, mas tem dinheiro te dizendo na tua cara toda hora, blazer azul, blazer azul. Então é isso que está acontecendo hoje, né, com relação à política. Cara, desculpa eu misturar um pouco as coisas, mas, cara, as pessoas têm que entender a relação. Não é possível que não entendam essa relação, né? Que você tem o direito de escutar uma opinião, né? E você tem que ter a sabedoria de que aquela opinião seja boa para você ou não, né? Eu vou falar mais uma coisa. Eu sempre faço um comentário assim, né? Pô, aqui na minha cidade, Curitiba, então tem o calçadão da 15. Então, se eu pegar de um ponto do calçadão da 15 até o outro ponto do calçadão da 15, eu vou receber 20 folhetos. 20 folhetos, né? Então, eu vou andando, né? Eu estou fazendo outras coisas. Estou ali, estou andando, estou olhando. O que eu vou fazer? As pessoas vão me dar os folhetos, né? Os cartãozinhos e tudo mais, e eu vou colocar no bolso. Colocar no bolso. Quando eu chegar lá no final da rua 15, por quê? Porque eu não estou prestando atenção corretamente ali, né, para aquilo, estou pensando em outra coisa, a pessoa me dá um cartão. Aí chego no final da 15, eu chego em casa, né, depois, com todos aqueles folhetos no bolso, eu vou pegar aqueles folhetos e vou falar assim, não, esse aqui é para maquiagem, não, isso aqui não me interessa, né, esse aqui é para lemão cartomante, isso não me interessa, esse aqui é para comprar ouro, também não me interessa, porque não tem ouro para vender, não, esse aqui é para conserto de equipamento de som, opa,
esse me interessa. Vou guardar aqui, vou separar uma hora, eu posso usar. Ah, esse aqui é para, sei lá, venda de eletrônicos. Pô, esse aqui eu me interessa, vou separar aqui para usar. A mesma coisa você faz com informação, cara. A informação também é assim. Você pode ir lá, assistir todas as informações, tudo que é informação, né? Correr aí um dia inteiro analisando lá um feed, né, do Facebook, olhando aquilo lá. E chega no final do dia você fala assim, pô, isso aqui, ou até mesmo na hora, né? Você pode fazer isso na hora, por que não? Isso aqui não me interessa, joga fora, mas a pessoa tem o direito de te oferecer o produto. Você consegue entender? A pessoa tem que ter o direito de te oferecer o produto. Você tem o direito e o dever de saber se aquilo para você serve ou não. Pronto, é isso, simples, né? E eu já falei demais só por causa da IA, né? Vamos lá. Álvaro Castanho. Amigo, enquanto estivermos nesse mundo, na minha opinião, você deve curtir o máximo daquilo que você gosta, independente do que vai acontecer quando não estivermos mais aqui, na Terra. Então, isso é uma das coisas, né, que a gente comentou da vez passada. Você tem que aproveitar a minha situação, né? Porra, eu cheguei a ter 17 PM5000. Cara, uso um e olha lá, né? Então, claro, você ter aquela sensação de ter... aquela sensação de ter aquilo que você não conseguiu ter na época e hoje você tem. Eu sempre falo, pô, eu com 17 PM5000 na minha época de sonorização, eu era o top dos sarau, aí, o top da sonorização, né? Ia fazer evento aí pra prefeitura, pra teatro, pra tudo com 17 PM5000, você entendeu? Mas hoje eu consigo ter, na época, óbvio, não consegui ter nenhum, ou no máximo 2 a 1 na época, né? Então... na época que tocava, né? Então, não, sabe? Então, você tem o direito de ter, a mesma coisa, tem o direito de ter, mas, cara, às vezes você fica pensando, puxa, será que... É aquilo, é pra você, cara, pra você. Infelizmente, as pessoas... É difícil a gente ter o mesmo gosto, você entendeu? Se eu pegar todos os inscritos desse canal e falar, ó, eu gosto de vinil e gosto de PM5000, então você vai ter um monte de gosto. Pra gente cruzar o mesmo gosto, né, com várias pessoas vai ser muito difícil. Uma pessoa fala assim, não, mas de vinil eu não quero. Eu quero um amplificador, quero um tape, mas toca-discos não quero. Outro vai falar assim, não, eu quero toca-discos, mas tape deck eu não quero. Ah, eu gosto de toca-discos, mas eu não preciso de um amplificador tão forte, pode ser um menor, você entendeu? Então você ter o mesmo gosto, os mesmos anseios em ter as mesmas coisas que outra pessoa tem, não é tão fácil, né? Então é isso. Aproveite enquanto você tem, né? E como eu disse, se você não está aproveitando, tente... Conforme a idade vai vindo, né? A maioria das pessoas aqui já tem uma certa idade, você percebe que você não tem mais tempo, né? Exemplo, pô, eu não tenho mais tempo para cuidar de 17 PM5000, entendeu? Eu quero ter no máximo 3, 4 aí e o resto tentar utilizar em alguma outra coisa que me faça melhor, entendeu? Então, claro que quando a gente é jovem, pô, eu quero ter tudo, quero ter todos, quero ter um monte, quero ter, né? Mas não dá mais tempo de você ter tudo isso daí. Continuando, né? Miguel Antônio Navas, tinha 13 anos em 78. Meu sonho era ter um som daquela época. Isso não sei se é bom ou com lesão. Não entendi. Isso não sei se é bom ou com lesão. Puxa, não entendi muito bem sua pergunta aqui, mas é isso aí, né? 13 anos em 78, você viveu aí uma época bacana de quando saiu os melhores equipamentos da época, né? F. Suzano, a Kai na área hoje. Tem um desse modelo, VUs são muito bonitos, mas de funcionalidade eu prefiro o 750D, Polivox. Valeu, César. Cara, aquele Akai é bom, cara. É bom de avanço, retrocesso, play, teclas mole. O 750D... Ah tá, você tá falando que prefere o... Não, 750D. Eu não acho o 750D melhor de mecanismo, não. Mas é isso aí. Como eu disse na pergunta anterior, né? Cada um tem a sua opinião, né? Miguel Antônio Navas. Oi, César. Sou da sua linha no Brasil. Sabe o quê? Puxa, não entendi novamente. Oi, César, né? Sou da sua linha no Brasil. Sabe o quê? Puxa, não entendi novamente, né? Tente melhorar ali pra gente poder entender. Sérgio Vedolin. Puxa, acho que entrei no canal errado. KKKKK. Filosofia pura no final do vídeo. Brincadeiras à parte, o assunto é interessante e relevante. Valeu, muito obrigado, meu amigo, né? É aquilo, né? O que eu posso te dizer? Eu também utilizo isso daqui,
né? Tanto esse canal como o canal lá de bicicleta, eu utilizo para desabafar também, né? Óbvio, se eu chegar no padre da minha igreja e começar a falar o que eu falo aqui, o padre, putz, né? Não vai querer escutar, vai querer ir pro lado, vai querer ir fazer outra coisa. Se eu parar num banco de praça e começar a falar com alguém jovem, tudo que eu falo aqui, o cara vai, não, tem que ir embora, tem que trabalhar. Se eu começar a falar com, sei lá, um parente, tudo que eu falo aqui, não, então eu tô falando aqui, quem quiser escutar, escuta, como se eu estivesse falando para alguém, né? E esse alguém escuta ou não. Então, 500 visualizações, 500 pessoas escutaram. Quem não escutou, não escutou, né? Então eu uso também isso aqui para poder falar com alguém que na verdade não é que não existe, né? Mas que não está na minha frente. Então, é aquilo, se você acha que o vídeo é chato, que eu estou falando demais, enrola demais, fala besteira demais, pula. Essa é a magia da internet. Essa é a magia do YouTube, né? Se tem alguém que não te traz informação correta e tudo mais. Eu mesmo comecei a assistir muitos canais que hoje eu não assisto mais, né? Por quê? Porque já passou, assim, entendeu? Encheu, né? E tem muitos canais que hoje eu tô assistindo que às vezes eu pulo vídeos tal, porque não é o assunto que me interessa. Então, essa é a magia E além, o problema, isso é um problema e uma coisa boa, né? Porque antes você sentava na frente da televisão, tinha 12 canais, canal 2, 4, 6, 7, 9, 12. Então, se estivesse passando o Globo Repórter, ou é novela, ou é jornal, ou não sei o quê. Então, você não tinha opções. Cara, hoje em dia você senta na frente da televisão e você assiste o que você quiser. Se você gosta de macumba, vai ter. Se você gosta de maluco que diz que as imagens que estão sendo feitas da Lua hoje são inteligência artificial, né? Ele tem o direito de falar isso. Ele tem o direito, né? A questão é a gente discutir. Será que é mesmo? Será que eles só foram para a Lua agora porque a tecnologia da inteligência artificial chegou num nível que daria para poder fazer imagens da Lua? Pensa aí. Você é louco, maluco, os caras foram para a Lua. Então tá bom, só tô colocando aí uma pimentinha para você entender, né? Será que é isso? Será que não é? Será que sim? Será que não? Não sei. Você entendeu? A ciência, né? É engraçado, existe o nosso canal do nosso amigo Afonso, que ele fala a ciência de verdade, né? A ciência de verdade, continuando, a ciência de verdade, ela questiona, certo? Quando você vem e a ciência de verdade diz assim, não, que MC ao quadrado é isso. Todos os outros aceitarem e ficarem quietos, né? Então, até hoje, aceitam e ficam quietos. Por quê? Porque não temos tecnologia, não temos outro ponto de vista que possa retrucar, né? Mas se você pensar Newton, né? Newton, ele tem ideias que são hoje ultrapassadas. Hoje você pegar uma ideia do Newton, todo mundo fala, nossa, Newton, físico, não sei o quê, mas ele tem ideias que hoje são ultrapassadas, né? Que já se mudou o conceito, né? Então, mas por quê? Porque alguém questionou. Será que é assim? Por que é assim? Será que está certo? Será que está errado? Então a ciência sempre foi assim, né? Uma questão de questionamento. Agora você fala assim, não, toma aqui a vacina que é 100%, não pode questionar. Toma aqui a urna eletrônica que é 100% funcional, funciona melhor que a segurança da NASA e toma aí, não questione. Não funciona assim, né? Eu acredito que a gente pode questionar, né? Questionando qualquer coisa, né, a gente consegue evoluir. Se não fosse o questionamento, na minha opinião, né, a gente não evoluiria, certo? Se não fosse o questionamento, você tá usando fogo aí para quê? Para só esquentar a carne? Mas e se a gente colocar esse metal aqui, será que ele derrete? E se a gente juntar esse com esse, será que faz alguma coisa? Vai evoluindo, né? Cara, hoje tá foda a situação. Opa, não posso falar essa palavra. Então é isso aí, meu amigo. Fazer o quê, né? Vamos conversando aí. Miguel Antônio Navas. César, como fica quando você quer curtir suas músicas e não tem como? Cara, eu vou ser bem sincero, ultimamente tô bem fraco em curtir música, né? Pegar um equipamento, olha, sinceramente, tem equipamento aqui que eu não ligo há anos, né? Então, tô bem fraco de escutar música. Vinil, sem chance. Porque vinil tem aquele negócio, né? Você tem que ter aquele tempo, pôr o aparelho, instalar, curtir, sentar. Não adianta querer pôr o vinil e querer fazer alguma outra coisa.
né? Vou pôr vinil aqui e vou varrer a casa. Não adianta, porque você vai ter que ir lá, ficar virando do lado, né? Então é mais fácil pegar o pendrive e pôr, né? Então realmente tá complicado, né? Inclusive tem outros hobbies que eu nem consigo mais fazer. Tá difícil, bem difícil. Tempo, parece que quanto mais velho você fica, menos, o tempo passa mais rápido, né? Continuando. Marcelo CN. Hoje em dia MP3 320 KB e FLAC para um ouvinte normal com receiver ou DAC padrão, a qualidade é a mesma. É isso aí, né? Hoje, para os equipamentos de hoje, você ter essas qualidades que no MP3 que foi feita para equipamento portátil, né? Hoje em dia não faz diferença nenhuma, né? Então, se você está escutando ali um FLAC, um DAC, um CD, um vinil e você não sente diferença nenhuma, vá no que é mais prático, que no caso seria MP3, né? Continuando. Márcio Santos. Olá, poderia falar um pouco sobre a Gambim? Procurei nas redes algo sobre essa marca e nada encontrei. Acho que eu já fiz um vídeo sobre um folder da Gambim, né? Realmente história da Gambim, esse tipo de coisa, eu realmente não sei. Pessoal, quando eu fiz o vídeo da Gambim, que eu mostrei um folder lá, o Márcio Santos também é membro aqui do canal, né? Então, quando eu fiz um vídeo sobre a Gambim, mostrei o membro, alguém comentou lá, que essa marca era uma outra marca, daí virou Gambim e tal. O que eu posso dizer é a minha, né? A minha experiência pessoal com a Gambim, assim, entendeu? Eu me lembro que para comprar woofers, né, e tweeters na época, então eu me lembro que para você comprar um ST300 da Selenium era muito caro. E você deixava de comprar 20 piso elétrico da Lesson para comprar um ST300. Então eu me lembro de ter comprado um par de Gambim Twitter, né? Mas foi uma decepção. Por quê? Porque eu me lembro de ter comprado esse par de Twitter, daí deu algum problema, e daí na hora de procurar o reparo era difícil, né? Não era um reparo tão fácil de encontrar. Por mais que até mesmo a Gambim não fazia. Woofers, eu não tive nenhum problema com woofer porque nunca queimei o woofer da Gambim, mas já tive um par de woofer da Gambim, isso tocando lá nos anos 90, né? E nunca tive problema com o woofer da Gambim. Então era um opcional mais barato, né? Mas durou muito pouco, né? Hoje em dia nem sei se existe algum tipo de reposição, alguma coisa assim. Então são woofers que você encontra muito pouco. Ao contrário de Novik, que você encontra até razoavelmente bem, apesar de ter alguns modelos que são mais raros. Selenium você encontra bem, apesar de ter os raros também. Mas Gambim e Twitter Gambim, o Twitter Gambim tinha aquele negócio de ser uma réplica do Snake, né? Então era parecido com o Snake e tudo mais. Então a minha experiência é essa, né? Dos Twitters darem problema. Nunca tive drive, nunca tive médio, nunca tive woofer de 12, só woofer de 15 e Twitter. Mas eu fiz um vídeo com relação à história da Gambim. Realmente contar a história, o presidente era funcionário de não sei quem, isso eu realmente não sei. É uma marca interessante, inclusive eu tive um par de caixa, você deve lembrar até de um par de caixa grande, gigante, né, com 2.15, uma corneta, um Twitter, e as cornetas e os Twitters eram Snake, mas os woofers eram Cobra. Eu não sei, eu não sei a história, não sei se antes da Snake virar Snake, ela não produzia alto-falantes Cobra, mas eu me lembro bem certinho que os alto-falantes eram alto-falantes Cobra. Eu nunca tinha ouvido falar, né, em alto-falantes Cobra, e tinha aquela caixa com 2 woofers de alto-falante Cobra, com a mesma estrutura de Snake. Não sei como é que funciona. Então, poderia ser que a Snake antes era Cobra? Não sei. Continuando. Se você conhece alguma história diferente do que eu falei no vídeo do folder da Gambim e da história que eu contei aqui agora, deixem nos comentários, eu leio aí. Para semana que vem a gente conversa um pouco mais. Para qualquer um, né, que está escutando aqui esse vídeo. Jaime Freitas. Perfeito sua opinião sobre o depois. Eu pedi para minha esposa passar meu som para minha irmã e depois ela dá o destino. Abração. Então, cara... Então o que acontece? Assim, né? É aquilo. Hoje em dia não é tão fácil, né? Inclusive para quem gostava de comprar, como eu, hoje em dia não tá tão fácil. Porque antigamente o que acontecia? O cara ia lá, comprava um monte de equipamento, tape deck, tudo mais e tal. Aí acontecia, né? O que vai acontecer com todo mundo. E daí, pô, tinha aquele trambolho, né? A mulher não sabia o que era, a irmã não sabia, o filho não sabia. E aí quando você tinha um ponto de contato, digamos assim, a pessoa vinha e oferecia para você.
Por quê? Porque você tinha um ponto de contato. Só que a pessoa não tinha noção nenhuma do que tinha, porque a pessoa que realmente conhecia aquilo já não está mais entre nós, já não estava mais entre nós. Então você chegava lá e você adquiria pelo preço que você achava que valia. Né? Então, pô, se eu vendo um tape deck por 200, vou pagar 100, né? Ou 50, num lote, comprava tudo, você poderia fazer o valor, né? Então isso era um problema, porque a pessoa ia lá, gastava uma grana, tal, comprava, tinha tudo bonitinho, arrumadinho, fitinha organizada com nome, com número, por gênero musical e tudo mais, e depois a mulher entregava por qualquer coisa para a primeira pessoa que aparecesse. Antigamente tínhamos poucas primeiras pessoas que aparecessem, consegue entender? Hoje em dia já não. Hoje em dia, se o cara tem uma coleção de equipamento e de repente a esposa dele fala assim, poxa, preciso vender. A primeira coisa que ela vai fazer é anotar o nome de todas as peças, de todos os equipamentos e começar a pesquisar. Então, quer dizer o quê? Ela vai ver os preços que valem, vai anunciar onde ela acha que tem que anunciar, vai vender tudo junto se alguém oferecer um bom valor, ou então vai vender separado. Então, hoje em dia, a pessoa que ficar, né, que herdar o teu equipamento, ela não vai perder muito dinheiro, né? E ela não precisa conhecer muito o equipamento, né? Por quê? Porque hoje em dia, pelo modelo, você vai lá e faz a análise, né, do preço aí, uma pesquisa na internet. Antigamente você não tinha internet. Como é que você vai fazer uma análise de equipamento? Não existiam lojas físicas que ainda vendiam esses equipamentos. Então o único jeito era você ligar para alguém que comprava e a pessoa que comprava ia te falar, ó, pago tanto. Já contei a história de uma vez de atender o telefone, né, por telefone, não existia internet. E a pessoa fala assim, eu tenho equipamento de som da Gradiente. Tá, mas qual, a senhora tem que ir lá e olhar qual que é o modelo e tal. E a pessoa ia lá e olhava, Power Amplifier DC A4, HA4, não sei o que, A2, não sei o que tape deck, desculpe, 4, não sei o que D4. Porra, D4? Não existe linha 4, né, da Gradiente. Aí, até eu me tocar que a pessoa estava lendo os números romanos por pauzinho, né? Em vez de ver o número romano de uma linha Exotec 2, ela estava vendo 4. Aí eu comecei a perguntar para ela assim, tá, a cor do aparelho é assim? Eu sabendo qual era o equipamento, né? A pessoa do outro lado do telefone, puxa, como é que ele sabe que é o meu equipamento? Porque eu conhecia o equipamento, sabia. O tape deck é assim, de apertar as teclinhas, daí é assim. Aí eu consegui descobrir. Hoje em dia, alguém vira e fala assim, quando as pessoas vêm aqui na internet e falam assim, quanto vale isso? É porque o cara é folgado ou porque ele está tentando jogar um migué para ver se alguém faz uma oferta para ele. Porque ele sabe quanto vale. Né? Tá aí, tá exposto, tá todo mundo vendo. Né? Existem milhões de grupos de vintage ou vintage, existe um monte de equipamento anunciado, existe um monte de canal do YouTube falando que vale uma grana, que não vale, não sei o quê. Outro dia eu entrei numa eletrônica, que eu fui levar uma TV para concerto, daí eu perguntei, pô, você não tem aí CDs de carro, coisa antiga? Daí ele começou a me mostrar algumas coisas antigas lá, né? Daí eu falei assim, pô, você não tem aqueles de carro dos anos 90 e tal? Daí ele, não, isso aí são super valorizados. Quer dizer o quê? O cara já sabe, né? Antigamente você comprava um Corcel 2, um Del Rey, com um toca-fitas de carro ali, que o toca-fitas de carro hoje vale 3 vezes o Corcel 2, você entendeu? E a pessoa vendia o carro com o toca-fitas no console do carro. Hoje em dia o cara vai olhar lá, pô, quanto que vale esse aqui? Aí vai digitar lá, DEH 8200. Os caras vendendo por 4, por 5 mil reais um toca-fitas daquele da Pioneer dos anos 90. O cara fala assim, pô, meu carro vale 8, eu quero mais 5 no toca-fitas, entendeu? Então, pô, não tem mais como, entendeu? Hoje, por isso que o preço sobe lá pra cima. Então, não importa, né? Às vezes assim, não importa para quem você vai deixar o equipamento, importa você deixar para alguém que saiba olhar quanto vale e fazer uma análise lá e não aceitar qualquer coisa, né? Mas também, né, meu amigo? Tipo assim, César, você não se preocupa com as suas coisas? Cara, depois que eu for, né? Se o cara quiser transformar deck em plaquinha pendrive, quiser transformar meus PM5000 em tanque de guerra, onde eu vou estar não vai ter mais PM5000, você entendeu? Então, continuando, Darcy Ribeiro. Pois é, César, ótimo comentário no final do vídeo. Pois eu montei o meu Polivox TD2000 para o meu sobrinho de 16 anos. Expliquei como funciona em ouvir vinil. O desgraçado me falou, tô fora, é muito trabalhoso, prefiro minha caixa JBL. Enfim, a molecada de hoje não dá valor mesmo. É isso aí, né?
Hoje em dia quem dá valor para isso aqui é para quem viveu isso aqui mesmo, né? Para quem teve um tio, um pai, alguém que viveu, que mostrou e tal. Então é bem complicado mesmo. A garotada não tem mais interesse nisso daí mesmo. Continuando. Nando Lunelli. César, nessa filosofia posso dizer que meu pai me deixou algumas coisas legais e outras nem tanto. Por exemplo, segui sua profissão e sou bem sucedido. Mas talvez não seria a profissão dos meus sonhos. Sinceramente, por isso hoje penso diferente. Bens para os filhos brigarem lá na frente, não sei se vale a pena. Aí tem aquelas reportagens, né, dos caras, não, o filho quer interditar o pai porque o pai tá gastando todo o dinheiro da herança dele com puta, né? Daí o que acontece? Cara, a herança só é do filho se o pai quiser torrar tudo e não deixar nada, ele tem o direito, é dele. Você entendeu? Você que vai correr atrás da tua, do teu ganha-pão. O pai, na verdade, ele não tem o dever de deixar nada para ninguém. Você entendeu? Então, se você quiser torrar tudo, porque a questão, né? Eu não gostaria de falar muito sobre esse assunto, mas a questão é que se a gente soubesse qual seria o dia, né? Se estivesse lá escrito dia tal, você vai visitar o Ayrton Senna, né? Aí beleza, eu vou curtir até aquele dia, naquele dia eu vendo tudo, gasto tudo e acabou. Você entendeu? Mas a gente não sabe, né? Então como é que vai fazer, né? Então beleza, vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar tudo em McDonald's, vou comer tudo, aí no outro dia tô vivo ainda. E aí? E agora? Como é que eu vou sobreviver? Não tem como, né? Então esse é o problema. Continuando. Então é isso, né? Infelizmente é aquilo. Como eu falei no vídeo passado, você é um ser individual e você tem que... Não existe isso. Vamos lá. Derrote CVVR, uma coisa assim. Olá César, estou terminando a montagem de um conjunto System One. Só que o CD1 e o DD1 são caros e raros. Eu tenho aqui um CD5500Z e um DD100Q. É válida essa reposição? Cara, seria válido a reposição se fosse um 200Q, tá? Porque sim, né? A linha System One, eu vou ter que falar um pouco sobre a linha System One, para quem está acompanhando esses vídeos aí, entende, né? Então o que acontece? Para quem sabe da linha System One, o começo foi DD1, CD1, A1 e P1. Referência One e o R1. Esse é o conjunto, né? Depois foi agregado E1, M1, T1, né? E depois, com o tempo, foram sendo substituídas peças que eram muito mais caras. Então, o CD1 foi substituído pelo CD2 ou por um CD5500Z, pode ser também, por que não? Com alça, ou até mesmo um 3500 para quem queria baratear mais o conjunto, ou um CD4000, né? Então foram oferecidas outras peças para a linha. Claro que existe uma cronologia aí, né? E a linha System One também foi assim. Então eu cheguei a comprar, na época, um System One com Master 200, com a linha System One, né? Com CD3, com CD5500 ou CD2, na verdade, e com DD200Q. Então eu mesmo já fiz um vídeo aqui nesse canal falando que a atualização do System One, né? Então eles mantiveram as peças principais, lá o P1, A1, e trocaram o DD1 porque já estava defasado por uma DD200Q, que era a parceria da JVC, era muito melhor do que ficar comprando peças da Pioneer ou da JVC e montando gabinete, né? Já estava pronta, só pegar e pôr. Os tape decks é a mesma coisa, né? Pegava, em vez de CD1, que era difícil, caro, o pessoal às vezes não tinha condições de comprar, então vamos meter o 4000 aí com a cor do CD1 e pau. Vamos meter os 5500 com a cor do CD1 e pau, você entendeu? As caixas, a mesma coisa. No começo era referência One, mas referência One é uma porcaria de uma caixa, pelo menos eu acho, né? Aí depois eles foram fazendo os upgrades. Pô, aí você tem... Desculpe, falei referência One? Não, referência One. Não, peraí, calma. Calma, agora eu perdi o referência. Exatamente. Referência One é aquela caixa com 210, médio Twitter, 210 enviesado. E depois lançaram as Concert One, né, que vinha também no linha System One, e também as Master 200, que também eram opcional para a linha System One. Então, isso sim, são equipamentos que você pode ter. Sem que, eu acho difícil, né?
porque o cara que ia comprar uma linha Assist One não ia pegar um tocante mais simples, ia pegar o 200Q. Então, 200Q oficialmente é da linha Assist One. CD2 ou CD5500E é oficialmente da linha Assist One. Então, é válido sim você pôr, mas não a 100Q. A 100Q daí ficaria de fora, né? Continuando, Darcy Ribeiro. Agora uma pergunta. O TD2000 Polivox, percebi que quando a função automático não tem a opção em escolher o tamanho de disco, né? Ou tem? Cara, eu acho que não. Lá em cima, perto do braço, não tem uma chavinha lá? E eu acho que não tem mesmo. TD2000, acho que você não consegue escolher o tamanho do disco, não. Só 12 polegadas, 30 centímetros, né? Continuando. Roberto CWB é membro do canal, agradeço de coração. Olá, César. Vou ter que refazer a pergunta que fiz na semana passada. Quando eu lhe perguntei se para a limpeza e lubrificação dos potenciômetros, se poderia utilizar um produto de limpa-contato, e você ficou falando sobre a vaselina em spray. Acho que eu não consegui explicar direito. Então volto a perguntar. E se passar direto o limpa-contato ao invés do óxido isopropílico e da vaselina? Ele não faria as duas funções? Qual a sua opinião a respeito? Não, então ele tinha feito a pergunta, né? Eu achei que ele ia falar assim, não, eu quero passar só o spray sem precisar passar o álcool, que é o de limpeza. E isso eu expliquei na semana passada, assista o vídeo lá quando ele me perguntou. Então a pergunta dele é que ele quer usar o limpa-contato diretamente no potenciômetro. Eu fico com a mesma resposta da semana passada, só usaria o limpa-contato, né, diretamente no potenciômetro depois do potenciômetro limpo. Né? Então, o limpa-contato não serve para fazer limpeza? Na minha opinião, não. Né? Porque ele tem ali a gordura e aquela gordura embola com a sujeira e vira meleca. Né? Então, não, eu não usaria o limpa-contato direto sem o potenciômetro estar limpo. Certo? Depois que o potenciômetro estivesse limpo, quer dizer, que já foi revisado, tal, eu preciso dar uma espirradinha. Você usaria? Sim, poderia usar sem problema nenhum, o limpa-contato. Entendeu? Então, resumidamente, o problema do limpa-contato é que tem várias marcas, vários modelos, o pessoal usa WD, né? A questão do limpa-contato, na minha opinião, de se usar diretamente num potenciômetro que nunca foi limpo, é que, como ele tem gordura, ele pode juntar com a sujeira e virar uma graxa. Isso você já entendeu, provavelmente. Outro problema é o seguinte, que dependendo do potenciômetro, das peças que tiverem dentro do potenciômetro, muita gente fala de chave, né? Qual o problema do limpa-contato? É quando você passa numa chave, né? Eu poderia ter algumas chaves aqui para mostrar. Cara, se eu tivesse lido aqui as perguntas, eu teria separado, né? Mas, exemplo, vou pegar um potenciômetro aqui, ó. Esse aqui tá quebrado. É um duplo aí. Então, quando você pega uma chave, aqui, ó, o que a gente tem aqui? Metal, grafite lá dentro. Tem alguns limpa-contato que, quando é plástico, esse limpa-contato ele resseca o plástico, começa a trincar o plástico e detona com o potenciômetro ou com a chave. Mas isso depende do limpa-contato. O problema é que tem muito limpa-contato, né? Todos os tipos, todas as marcas, todas as qualidades. Aí o cara vai no 1,99, compra um limpa-contato qualquer e pau aqui. Onde você tem ferro com ferro, às vezes até não tem problema. Mas exemplo, esse potenciômetro aqui, ó, você não tem só ferro com ferro. Você tem aqui uma placa como é que é o nome dessa? Tipo de componente, é uma placa de componente. Então, dependendo do limpa-contato, da química do limpa-contato que você injetar aqui, na hora não vai acontecer nada, certo? Mas com o tempo, o que ele pode fazer? Pode essa peça, ela começar a rachar, ficar frágil e tudo mais. O próprio... muita gente fala assim, não, mas o meu potenciômetro é inteiro de ferro. Só que lá dentro do potenciômetro, às vezes tem as garrinhas, e o que empurra as garrinhas é uma pecinha de plástico. E aí, se você jogou aquele limpa-contato ali, e esse limpa-contato ele acaba afetando o plástico, ressecando o plástico, ele resseca essas duas chapinhas que empurram aqui, e aí o potenciômetro vai ficar bobo. Você entendeu? Mas isso com o tempo. Então, eu vou tentar responder novamente a sua pergunta, né? Você usaria o limpa-contato diretamente num potenciômetro? Poderia até ser, certo? Mas eu tenho que saber que eu corro o risco de danificar o potenciômetro. Já aconteceu comigo de jogar o limpa-contato no potenciômetro e o potenciômetro travar. Ficou ruim, duro, ressecado. Já era. Mas isso vai depender da qualidade do teu limpa-contato, né? Então, se for um limpa-contato vagabundo, ou que nem os caras falam, não, WD.
cara, WD tem uma química ali que, se duvidar, tá escrito lá que não é para usar em plástico. Então, se o teu potenciômetro tiver plástico, já era. Você entendeu? Então, você pode utilizar o limpa-contato, tanto vagabundo, qualquer coisa na tua chave, mesmo ela estando suja, 50 anos parado, pode. Mas quais são os contras? Primeiro, com o tempo, o potenciômetro ressecar e ficar duro, ou o plástico quebrar ali e não dar mais contato, ou então, se ele tem muita poeira lá dentro, aquele spray acaba juntando a poeira, certo? E virando uma graxa, daí pode até travar o potenciômetro, entendeu? Então, a pergunta, você usaria um limpa-contato diretamente no potenciômetro? Não. Não. Eu usaria o limpa-contato diretamente no potenciômetro se ele já estivesse limpo. E mesmo assim, se eu desconfiar que ele tem qualquer tipo de componente ali dentro, uma peça de plástico, o pessoal costuma jogar limpa-contato, quer ver? Eu não tenho nenhuma aqui agora, mas o pessoal costuma jogar limpa-contato nasquelas chaves. O pessoal costuma jogar limpa-contato naquelas chaves push-pull. Que nem no teu caso aí, meu amigo Roberto, no CM5000, que tem aquelas chavinhas push-pull. Perceba, aquilo lá tem um plástico em volta. Você entendeu? Então, se você jogar um limpa-contato que às vezes acabe pegando no plástico, resseca o plástico, quebra as travinhas do plástico, o plástico abre, aquele invólucro, né, que tem na chave, que é de plástico. Sabe aquele plastiquinho branco? E aí você aperta a chave e tem uma coisa que corre lá dentro. A pessoa põe a bunda aqui, o spray aqui e joga. Aí melhora. Mas se esse teu spray ele acaba afetando o plástico, e às vezes com temperatura, se a tua chave está próxima a uma lâmpada, né? Então, tipo, tô com a lâmpada aqui, ó. A chave está aqui. Jogo aqui. O spray ressecou o plástico, a lâmpada está esquentando, esquenta o líquido, acaba ressecando o plástico. O que vai acontecer? Vai acabar detonando com a chave e a chave vai abrir. No próprio PM5000, ó, eu vou tentar achar aqui. Então, ó, voltei aqui, achei, ó. Então essa chave aqui é do PM5000, ó, power, sistema de caixa e tudo mais. Então, ela está funcionando. Certo? Mas, para quem conhece a chave, ela tem um suporte de plástico que ela vai encaixada no painel, aí tem 2 parafusos que seguram ela aqui, ó, certo? E o que acontece? E essa peça segura ela, então você vai apertando aqui, ó, tá fixa lá no painel. Tanto é que eu sempre falo, PM5000 com a chave antiga. Se essa chave aqui, ó, ela vai durar para sempre. Mas o que vai acontecer? Ela vai começar a dar mau contato, o cara vai vir com um spray aqui, jogar o spray aqui, aí faz aquela meleca toda, e aquela parte em volta, que eu não sei se eu devia ter achado já a parte em volta, né? Ela resseca. E aí quando você vai apertar no PM5000, você vai apertar aqui a chave pum, pula para dentro e aí fica mole. Ou então você vai apertar, ela fica fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque quebrou aqui o suporte onde você prende no painel. Mas por quê? Por causa que usaram um limpa-contato que resseca o plástico. E aí dançou. Então esses são os problemas de você usar um limpa-contato que você não tem certeza se ele é bom ou não para plástico. Como que você vai saber, César? Difícil, porque isso aqui só acontece com o tempo. Então eu vou jogar alguém lá nos anos 80 jogou um limpa-contato aqui e 10 anos depois ressecou e quebrou. Então você pode ter um equipamento aí que daqui a 10 anos, se você usou os limpa-contato, pode abrir as pernas aqui. Até mesmo o tempo, né? Pode quebrar o plástico e tudo mais. Então, vou tentar repetir novamente. Eu não usaria um limpa-contato diretamente no potenciômetro sem ele estar limpo, primeiro, né? Segundo, é muito melhor você usar um outro spray que seja de contato mesmo, de contato, de componente, que o pessoal usa para espirrar spray em contato de caixa de luz, tipo de coisa, porque aquilo ali ele não resseca o plástico, você entendeu? Então, se você não entendeu novamente e tem algum outro ponto, deixa aí. Eu até vou ler novamente, ele é membro do canal, tá? Acabou aqui? Acabou, ó. Mauro Fleck mandou um valeu demais. Valeu, meu amigo Mauro Fleck, ele mandou um valeu demais aqui, agradeço de coração. Se mais alguém puder ajudar a contribuir ao canal, o canal agradece, tá? Eu vou ler novamente, ó, o nosso amigo Roberto aqui,
para ver se eu entendi bem certinho a pergunta dele. Olá, César, vou ter que refazer a pergunta que fiz na semana passada. Beleza, eu vou reler. Quando lhe perguntei se para a limpeza e lubrificação dos potenciômetros você poderia usar o produto Limpa Contato e você ficou falando sobre a vaselina em spray, acho que não consegui explicar direito. Então volto à pergunta. Beleza. E se passar direto o Limpa Contato ao invés do álcool e da vaselina, ele não faria as duas funções? Qual a sua opinião a respeito? Vou repetir novamente. O problema do Limpa Contato é óleo. Com certeza o álcool ele é muito mais líquido, consegue entender? Muito mais líquido, muito mais escorrega muito mais que o álcool. Então você passar o álcool num potenciômetro e injetar com a seringa aqui, ele percorrer o potenciômetro e escorrer lá para baixo, a chance dele carregar toda a sujeira e jogar para baixo é muito maior do que se botar o óleo aqui. O óleo ele vai correr mais lento, talvez ele fique com alguma sujeira lá dentro. Então por isso que eu não recomendo usar o Limpa Contato diretamente ao potenciômetro sem ele estar limpo, porque a chance de você não conseguir limpar. Outra coisa, você pode limpar o potenciômetro com o Limpa Contato, mas você vai ter que injetar muito, uma vez, duas vezes, 3 vezes, até aquela sujeira escorrer para baixo, sair fora do potenciômetro, certo? E aí, a quantidade de óleo, daí você vai ver o teu técnico reclamando, porra, lavaram o potenciômetro com Limpa Contato, porque você teve que injetar muito Limpa Contato para tirar aquela sujeira. O álcool, quando você injeta o álcool e ele espirra lá dentro e ele carrega aquela sujeira e joga para baixo, ele vai jogar a sujeira para baixo e já vai evaporar, só vai ficar sujeira ali. Aí você limpa, beleza, entendeu? Então, quando você faz uma vez de álcool, 2 vezes de álcool, a chance de você tirar aquela sujeira que está lá, ela escorrer e já secar e não ficar aquela lama, é muito melhor do que no Limpa Contato, você entendeu? Então é isso. O que mais que eu ia falar? Se mais uma vez, né, com relação à segunda função do Limpa Contato, ele lubrificar. Sim, ele poderia lubrificar o potenciômetro, mas ele já não limpou direito. Você entendeu? Ele já não limpou o potenciômetro direito. Então ele vai manter uma coisa lubrificada com borra. É a mesma coisa, você pegar aí qualquer coisa, em vez de limpar, né, bem certinho, e pôr um óleo novo, você já põe o óleo em cima do óleo velho. O que vai acontecer? Vai ficar aquelas borras de óleo velha misturadas com borra de óleo nova, né? Então é isso. Eu tinha alguma coisa para falar? Então vamos lá, se alguém fez uma pergunta e eu não respondi direito, quer refazer, quer rebater, quer fazer mais um comentário, refaz aí e a gente conversa na semana que vem. E o Mauro Fleck que mandou um valeu demais, se mais alguém puder contribuir, eu agradeço, né? E com relação ao que eu ia falar, né? Eu nem lembro direito o que eu ia falar, com relação a ter perdido uma amizade porque eu falei o que eu pensava, né? Cara, na verdade assim, todo mundo usa os vídeos, né? Eu não sei se eu vou cortar essa parte no final. Todo mundo usa os vídeos para uma... Como é que eu posso dizer? Como é que é? Para incentivo, não, né? Para uma... Puxa, perdi a palavra, tá? Então, às vezes está assistindo um vídeo, porra, isso aqui é legal, esse assunto é legal, vamos falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre esse assunto. Então eu assisti uns vídeos aí de um pessoal, e daí depois ia lá e falava, puxa, eu não faria isso, faria assim, nem citava nomes, você entendeu? Faria isso, faria assim, ou eu não faria, eu não gosto disso. E a pessoa acabou achando que eu estava falando diretamente para ela, e não gostou e cortou a amizade. E aí, eu vou te explicar como eu sou diferente desta pessoa. Por quê? Porque eu fiz um vídeo para membros e quem fez o vídeo aí vai se tocar falando sobre isso aqui, ó. Você entendeu? Falando sobre isso para membros, falando que eu estava dando problema com isso, que a máquina já não lia, que já dava problema, que esses cartões aqui, conforme você vai tirando e pondo, ele vai perdendo, você já não consegue fazer leitura e tudo mais. Falei para membros. E tem um amigo nosso que ele vai saber quem é, a maioria do pessoal que assiste o canal dele vai saber quem é, fez um vídeo lá falando que isso aqui não foi feito para você ficar tirando e pondo, isso aqui foi... E porra, muito legal. Ele não precisou citar meu nome,
Você entendeu? Ele fez um vídeo, todo mundo entendeu o vídeo dele, ele explicou o assunto, certo? E aí você acha que eu fiquei brabo com ele por ele ter feito um vídeo retrucando o que eu falei lá, falando que eu tava com problema e tal, e ele foi lá e falou assim, ó, mas é que isso aqui, óbvio, ele não citou meu nome, não falou nada, né? Isso aqui é pra você utilizar lá dentro e não tirar mais, você entendeu? Cara, muito legal, muito bacana o vídeo dele. Porra, legal, ele foi lá, retrucou, fez o ponto de vista dele. Assim como eu fiz o meu ponto de vista para um outro canal aí. Só que nesse outro canal, o cara achou que eu estava falando mal dele, retrucando o que ele estava fazendo. Não, simplesmente estava colocando o meu ponto de vista em cima, e nem sei se era diretamente sobre isso, mas é porque todo mundo faz aqueles serviços, entendeu? Nem sei se era diretamente para ele aquele vídeo que eu fiz, mas eu usei como incentivo algum vídeo que eu vi, ou até mesmo um vídeo dele, para falar sobre o assunto. Assim como o nosso amigo lá, né? Não vou citar o nome dele, se ele quiser eu cito, vocês, a maioria, quem acompanha ele sabe do que eu estou falando. Mas eu já expliquei que eu fiz um vídeo para membros, a maioria dos senhores provavelmente não viu, reclamando que minha máquina já não estava lendo mais, que eu tive que ficar pondo e colocando na máquina para poder ler o cartão, vários cartões aqui, e daí tem esses cartões aqui e tal, esses aqui não servem porque são muito lentos, esses aqui, o melhor que eu tenho está aqui na máquina, e daí esse nosso amigo fez um vídeo falando, explicando que isso aqui não foi feito para você meter a mão. E realmente é verdade, ó. Olha, tá vendo aqui a marca, ó. Aqui, ó. Cheio de marca aqui nos contatos, tentando entrar e sair, tentando sair, é tudo marcado já, ó, né? E daí acaba detonando com o próprio contato aqui, né? Então ele acaba não lendo. Cara, muito legal. Continue fazendo isso. Se eu falo alguma coisa aqui e você tem um outro ponto de vista, faça um vídeo, fale. É aquilo que eu falei no início desse vídeo. Né? Cara, as pessoas têm que expor a sua ideia, a sua opinião, o contraponto. As pessoas precisam expor o contraponto. Você entendeu? Eu aceito aquilo, eu concordo com aquilo, eu não concordo com isso, com aquilo outro. Ponha, exponha. Tem o direito, a pessoa tem o direito de bater de frente com o que você tem, e eu tenho o direito de ou acatar aquilo ou não. Né? Mas eu não posso ficar bravo com a pessoa que fez aquilo. Bem pelo contrário, eu fico até animado, fico até em fazer um outro vídeo falando sobre isso, entendeu? Ao contrário de um outro canal, que eu acabei falando sobre o assunto, que ele achou que não gostou, porque eu estava falando alguma coisa dele, e ele cortou a amizade, né? Então, eu estou falando isso aqui no vídeo, e abertamente, não para membros, mas para todo mundo que assiste esse canal, para que talvez essa pessoa que para quem eu fiz vídeos, ou ele acha que eu fiz vídeos retrucando o que ele fazia e tudo mais, tente entender, era só o meu ponto de vista, não estava retrucando, não estava querendo denegrir o trabalho dele, assim como eu sei que a pessoa que fez o vídeo aqui sobre os cartões, ele não estava tentando denegrir o meu trabalho, não, simplesmente colocando, olha, talvez seja isso, talvez seja aquilo, talvez você não possa ficar tirando e pondo da máquina, não tem condições, eu tenho que ficar tirando e pondo da máquina, porque eu não uso esse sistema novo que você liga a máquina diretamente no computador por Wi-Fi, né? Eu tenho que tirar o cartão e enfiar lá no computador para poder editar e tudo mais. Então, resumo da história, né? Uma nova filosofia aqui, cara, né? Você tem que entender críticas, você tem que aceitar críticas. Se ela é boa, beleza, se ela não é, não é. Agora você não pode ficar brabo porque a pessoa falou ou retrucou alguma coisa que você falou, cara. Porra, isso nunca, jamais, né? O mundo, como eu falei no início aí, ele evolui quando as pessoas põem o seu contraponto, quando as pessoas põem o seu ponto de vista, você entendeu? E aí você vai colocando um ponto, outro ponto, e só vai sair o melhor lá no final. O melhor lá no final. Então, óbvio que eu nunca iria ficar bravo por causa disso aqui, né? Ao contrário do outro canal lá, entendeu? Continuem fazendo, né? Se eu falo uma besteira, vai lá, retruque. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? Que eu talvez seja a pessoa que incentivou o pessoal, não, esse botão não é original. Antigamente os caras anunciavam, dane-se se é ou não é. Hoje o cara fala, ó, o botão não é original. Ou então, tem anúncio do pessoal aí falando assim, parafusos originais. Por quê? Ninguém nem dava bola para parafuso, cara. Foi quando eu comecei a fazer vídeo, ó, isso aqui é o parafuso original, esse não é. Quando eu comecei a anunciar equipamento falando assim, ó, esses parafusos são os originais, não é original, aí o pessoal começou a perceber que, não, então eu vou falar também sobre o parafuso. Então eu vou falar também sobre o cabo de força.
que é justamente uma crítica que eu ia fazer no setor de membros, que eu acabei não fazendo, que é a pessoa anunciando um equipamento e mostrando o cabo de força original. Só que o aparelho já estava restaurado em preto, os botões tudo pintado. Quer dizer o quê? O cabo de força ser original para alguém que vai comprar um equipamento que já não tem o painel original, que já não tem os botões original, que já está tudo fuçado, o cabo de força é de menos. O cara põe um cabo de força lá qualquer, melhor até que o original. Então, você entendeu? Não adianta você mostrar um cabo de força original num equipamento que já está tudo detonado. Assim, era mais fácil tirar aquele cabo de força, colocar num outro que estava mais bonito e colocar um cabo de força ali moderno. O cara que compra um equipamento com o botão tudo trocado, tudo repintado e tudo mais, não tá nem aí pro cabo de força, você entendeu? Mas o que acontece? Isso, né, só está acontecendo porque a gente colocou, expôs, né, mudou, falou, e outra pessoa veio e retrucou e mudou o consenso. Isso que é o mais interessante, isso que é a magia da internet, você entendeu? As pessoas falarem e vai indo. Espero não ter que cortar esse final aqui, espero que, assim como eu compreendi lá, né? Claro, ele não me citou, porque vocês também não vão entender, porque, como eu disse, eu só falei isso no setor de membros, talvez eu lance esse vídeo aí para você entender, né, do que eu estava falando, mas continue, assim como eu gostaria de continuar e não ter que ficar pisando em ovos quando eu vou falar, criticando algum canal, criticando algum... Não é crítica construtiva, cara. Para quem assiste meu canal de bike, né, eu fiz um vídeo, não sei se eu já postei ou não, falando de uma ciclovia. Então, porra, tá aqui a ciclovia. Mas daí eu cheguei e falei assim, cara, não adianta ter essa ciclovia aqui. Por quê? Porque tá tudo sujo, ninguém passa. Se eu for passar aqui uma vez, porque ninguém tá passando, tá tudo sujo, tudo arrebentado. Aí eu fui lá e dei a solução. Qual é a solução? Tira a ciclovia, aumenta a faixa que os carros estão rolando, porque daí o carro vai passar ali, vai manter limpo. É só o cara que está andando na rua, né, saber que eu estou ali a 1,50 m no cantinho, na faixa, não precisa estar lá exatamente discriminado que é ciclofaixa ali, porque daí não passa nenhum carro ali, daí mantém sujo, você entendeu? Se eu tiro a ciclovia e deixo os carros passar ali, quando não tem ciclista, eu mantenho aquela parte limpa. Quando o ciclista for passar ali, vai estar limpo. Entendeu? Então eu fiz um vídeo criticando a ciclovia e dizendo, cara, dando a solução. Isso é importante. Você criticou, fez, mas deu a solução. Ó, faça assim, mude, diferente. Não serve para isso, serve para aquilo. O que você falou tá errado, né? Tente ver. Bom, beleza. Isso aí é a coisa mais interessante, mais... Eu não sei, né, cara? Eu tô me falando às vezes demais, não gostei de falar tanto assim. Espero que, né, não cause mais problemas aí, né? Assim como eu causei da outra vez. Espero que as pessoas sejam mais compreensivas quando a gente começa a falar, né? E é isso. Grande abraço, até a próxima. Deixa sua pergunta para a semana que vem.